Olá, muito bom dia para você, o seu BMD tá começando. Hoje é segunda-feira, dia 24 de novembro. Você confere comigo imagens do túnel da Avenida Maria Quitéria aqui em Feira de Santana. Nesse momento a gente vê que o trânsito está bem tranquilo e depois de uma semana de muita chuva, a gente começa essa semana com um tempo mais aberto e pouca chance de chuva na Princesa do Sertão. Nesse momento, os termômetros marcam 30 graus. E a gente começa falando com as nossas equipes de reportagem que já estão aqui, posicionadas ao vivo para trazerem notícias da nossa região. Eu tenho Vanessa Camilo, tenho também aqui no monitor Luiz Brandão e Rafael Mascarenhas. Vou começar conversando com Vanessa Camilo, que vai nos atualizar sobre um acidente que aconteceu em Serra Preta. O homem suspeito de ter causado esse acidente com morte foi solto, não é isso, Vanessa? Bom dia para você. Isso, Adilson. Ele chegou a ser preso, esse ciclista de 46 anos, no dia do acidente, na sexta-feira à noite, mas foi liberado ontem. Ele foi trazido aqui para o complexo policial do Sobradinho. Já já a gente fala mais sobre esse caso aqui no Bahia Meio Dia, porque essa colisão entre uma moto e uma bicicleta resultou na morte desse estudante Carlos Eduardo Reis Souza, de apenas 19 anos. Já já eu trago mais detalhes sobre esse caso. Tá certo, Vanessa. Te chamo em instantes novamente aqui no nosso BMD. Luiz Brandão vai trazer como destaque a morte do psiquiatra Rodrigo Barros Cavalcante, que atuava em Conceição do Jacuípe. Oi, Luiz. Muito bom dia para você. Exato, Adilson. Bom dia para você. Ótimo início de semana para todos que nos acompanham aqui em nosso Bahia Meio Dia. Olha, o corpo desse médico de 45 anos foi encontrado com sinais de violência no último sábado lá em Salvador. Durante anos, ele trabalhava como médico psiquiatra no município de Conceição do Jacuípe, na região aqui de Feira de Santana. Daqui a pouco aqui em nosso jornal a gente traz todos os detalhes desse caso. Curitiba. Já te chamo novamente aqui no nosso Bahia Meio Dia para mais informações, viu, Luiz? E a gente tem também ali Rafael Mascarenhas, que está em Araci, para mostrar como é que está a situação por lá, depois que um temporal atingiu a cidade e afetou inúmeras famílias. Oi, Rafael, muito bom dia para você. Bom dia, Adilson. Bom dia para você que nos acompanha aqui na cidade de Araci, Adilson. A semana começou com um desafio. Algumas ruas da cidade ainda sentem os impactos das fortes chuvas que caíram nos últimos dias. Ruas ficaram alagadas, famílias precisaram sair de casa, algumas pessoas perderam todos os móveis. Hoje a nossa equipe está de volta aqui em Araci para entender como é que está a recuperação e quais as medidas estão sendo tomadas. Daqui a pouco vamos conversar com a Defesa Civil aqui da cidade para trazer mais atualizações. É recomeçar por aí em Araci, né, Rafael? Daqui a pouco, então, eu te chamo novamente para trazer essas informações ao vivo. Muito obrigado pela sua participação. O Luiz, também a Vanessa, já converso com vocês novamente aqui no nosso BMD. Trânsito intenso, mas sem congestionamentos nos principais rodovias que cortam Feira de Santana. Tudo isso no retorno do feriadão da Consciência Negra. O trânsito está tranquilo, agora a estrada 324 tem muito buraco. É uma coisa que a gente vem sofrendo há muito tempo, perde pneu, essas coisas vêm acontecendo direto, acidente. A estratégia é você manter a velocidade baixa, não andar colado no traseiro de outros carros, entendeu? Graças a Deus tudo tranquilo, BR tranquila, as estradas não estão muito agradáveis, mas dá pra gente tirar de letra, né? E aí é isso aí. Moradores de vários bairros aqui de Feira reclamam dos buracos e da dificuldade para andar e dirigir em algumas ruas. Um problema que piora nos períodos de chuva. Qualquer chuva pioram e muitos buracos na cidade, né? Causando acidentes, graves acidentes. Inclusive minha irmã sofreu um acidente em um buraco na pista, quebrou 2 dedos do pé. Quer dizer, isso é um transtorno. Ela poderia ter morrido, como outras pessoas têm sofrido vários acidentes. Por exemplo, eu que tenho carro, é desgaste, né, no veículo, e isso traz custo, isso é ruim pra gente, né? Então, nesse sentido, é horrível. Os moradores também, né, porque essas lamas trazem o quê? Mosquito, traz o quê? Doenças, e a gente paga imposto, a gente quer dignidade, né? E nessa edição do BMD a gente vai falar também sobre emissão do novo RG. É que o SAC ampliou o atendimento para esse serviço. Esse assunto, quem vai trazer aqui ao vivo para a gente é Madalena Braga. Oi, Madá, muito bom dia para você.
Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando a gente. Adilson, essa medida passou a valer hoje em 27 unidades do SAC em todo o estado, 21 no interior e 6 na capital baiana. Aqui em Feira de Santana a gente tem 2 postos do SAC, né? O objetivo é ampliar a oferta de atendimento. Você vê aí que nesse novo modelo muita gente está aqui procurando serviços do SAC, principalmente para tirar o novo RG. Vou voltar daqui a pouco, Adilson, com mais detalhes. Movimentado por aí, viu, Madá? Te chamo em instantes aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no seu BMD. Em Feira tem. Tem gente que faz, produz e movimenta a economia da região. Em Feira tem a Interkids, um dos mais importantes polos de desenvolvimento infantil em Feira de Santana. A Interkids nasceu do desejo de oferecer um olhar mais humano e completo para o desenvolvimento infantil. Acreditamos no poder do cuidado, da ciência e do amor para transformar vidas. Somos pioneiros na intervenção precoce em Feira de Santana, sendo a primeira e única clínica da cidade com terapeutas certificados no ESTM modelo Denver. Na Interkids, o conhecimento técnico se alia à sensibilidade humana para transformar trajetórias, com profissionais de diferentes áreas para apoiar o crescimento de crianças e adolescentes neurodivergentes. Crescimento e desenvolvimento. Temos orgulho em dizer, em Feira tem. Já estamos de volta e a gente começa te contando que o suspeito de ter causado um acidente com morte em Serra Preta já foi solto. Segundo a polícia, ele estava bêbado quando bateu a bicicleta numa moto conduzida por Carlos Eduardo Reis Souza, que morreu na hora. Vanessa Camilo tem os detalhes pra gente sobre isso. Com você mais uma vez, Vanessa. É isso, Adilson. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. A gente fala sobre as atualizações relacionadas à prisão desse homem que causou esse acidente registrado na última sexta-feira à noite na BA-120, na altura da cidade de Serra Preta. A vítima foi identificada como Carlos Eduardo Reis Souza, um jovem de 19 anos, estudante do curso de zootecnia da UFBA. De acordo com o que foi apurado pela nossa produção, ele tinha se deslocado até a cidade de Serra Preta, onde nasceu e cresceu, justamente para passar o feriadão com a família. Foi quando esse acidente aconteceu, na sexta-feira à noite. De acordo com a Polícia Civil, que é quem está investigando todo esse caso, Carlos Eduardo estava em uma moto que colidiu com um ciclista, um homem de 46 anos, um homem que estava em uma bicicleta na contramão, embriagado e fazendo um movimento em zigue-zague. Isso tudo na BA-120 na sexta-feira à noite. Essa é a versão apontada pela Polícia Civil, que está investigando esse caso desde a sexta-feira. Esse homem chegou a ser preso em flagrante na sexta-feira à noite, mas foi liberado ontem. Ele foi trazido aqui para a Feira de Santana, a cerca de 55 quilômetros de distância da cidade de Serra Preta, onde esse acidente aconteceu. Foi liberado ontem, vai responder a esse processo em liberdade, mas cumprindo algumas medidas cautelares, com algumas restrições. Uma dessas restrições é justamente que ele não pode frequentar bares e restaurantes que vendam bebidas alcoólicas. Ele também está proibido de sair da cidade de Serra Preta, onde ele mora, sem autorização da Justiça. Ele não pode passar mais de 7 dias fora da cidade sem que a Justiça autorize. Portanto, ele foi preso na sexta-feira à noite, liberado ontem, vai continuar respondendo a esse processo em liberdade, mas com algumas restrições. Já a vítima, Carlos Eduardo Reis Souza, de 19 anos, perdeu a vida nessa colisão. Ele foi, inclusive, sepultado no sábado no cemitério municipal lá da cidade de Serra Preta, deixando amigos e familiares muito comovidos. A cidade está em luto, Adilson. São essas as informações que nós temos sobre esse caso registrado na sexta-feira à noite. Volto com você aí no estúdio. E um jovem, né, Vanessa, apenas 19 anos, que Deus possa confortar os amigos e familiares diante dessa perda, um caso que a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Bom, hora de falar de uma outra morte, a do psiquiatra Rodrigo Barros Cavalcante. Ele atuava em Conceição do Jacuípe e foi encontrado morto em Salvador no último sábado. Quem tem mais informações aqui pra gente é Luiz Brandão. Com você mais uma vez, Luiz.
É isso, Adilson. Novamente, bom dia para você, a todos que chegam agora aqui em nosso jornal. Olha só, pessoal, o corpo de Rodrigo Barros Cavalcante, esse médico de 45 anos, foi encontrado com sinais de violência no último sábado. Esse corpo foi encontrado pelos próprios familiares desse homem em um apartamento do bairro Patamares, lá em Salvador. Como você já adiantou, ele era médico, trabalhava como psiquiatra, Adilson, e durante anos exerceu essa função na medicina, lá no município de Conceição do Jacuípe, a 35 quilômetros aqui de Feira de Santana. Ele que atuava no CAPES, o Centro de Atendimento Psicossocial da cidade. Ainda não há informações com relação à investigação do caso sobre motivação, suspeitos desse caso, um assunto que realmente está aí com uma série de respostas para serem esclarecidas, mas a nossa apuração apurou e chegou a informação que no último dia 3 de novembro desse ano de 2025, o próprio médico registrou um boletim de ocorrência, Adilson, relatando supostas ameaças de morte e também de coação por um suspeito que teve durante 3 meses uma forte amizade com esse médico. Obviamente, tudo agora será investigado, a polícia que já está em campo para poder investigar a motivação, suspeitos por esse caso, tudo isso que nós estaremos acompanhando. O corpo desse médico foi sepultado ontem à tarde no cemitério Bosque da Paz, lá em Salvador. Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe lamentou profundamente a morte desse servidor e prestou aí todas as condolências para familiares, amigos, um assunto que certamente nós estaremos acompanhando de perto a partir do andar dessas investigações. Viu, Adilson? Eu volto com você no estúdio. É isso, Luiz. Muito obrigado, viu, mais uma vez pelas suas informações ao vivo aqui no nosso BMD. Bom, os corpos de 2 homens foram encontrados ontem na zona rural de Coração de Maria. Eles foram identificados como sendo Joanderson dos Santos Silva e Gabriel Moura de Jesus. Os 2 tinham marcas de tiros. A polícia suspeita que o duplo homicídio esteja relacionado com a disputa pelo tráfico de drogas no município. A autoria e a motivação desse crime ainda vão ser investigadas. E ainda sobre violência, 2 homens foram mortos a tiros nesse fim de semana aqui em Feira. Um caso aconteceu no sábado, no bairro Queimadinha, e o outro foi ontem, no distrito de Humildes. Lá no G1 Feira e Região, você confere mais detalhes sobre essas 2 mortes que eu falei. Separei a página aqui para adiantar algumas informações. 2 mortes registradas em Feira nesse fim de semana. Você viu aqui que uma das vítimas foi atingida por 15 disparos, né? Eu vou começar então trazendo informações sobre esse caso no bairro Queimadinha, né? Tivemos aqui, na verdade tem aqui o primeiro, vou trazer primeiro o de Humildes. O que é que a gente tem aqui? Entre as vítimas, esse jovem de 26 anos, que foi atingido por cerca de 15 tiros. Temos também aqui esse homicídio no bairro Queimadinha, foi o segundo caso. A vítima identificada como Maicon John Marques de Castro Cruz, de 26 anos. Ele foi morto após ser atingido por cerca de 15 disparos, chegou a ser socorrido e levado para a UPA da Queimadinha, mas não resistiu. Todos os detalhes, tudo completo, só trazer o nome também do homicídio no distrito de Humildes, vítima identificada como Fábio Pereira de Araújo, de 47 anos. Outros detalhes no G1 Feira e Região. Um homem foi mantido em cárcere privado pelo próprio irmão na zona rural de Conceição do Coité. Segundo a polícia, o suspeito manteve o irmão trancado dentro de casa e exigiu dinheiro para libertá-lo. Essa notícia você também confere os detalhes na nossa página do G1 Feira e Região. Separei aqui para trazer essas informações para você. Sobre esse cárcere, a página é essa daqui, ó. Homem é mantido em cárcere privado pelo próprio irmão na Bahia. Como eu falei, o caso aconteceu na zona rural de Conceição do Coité. Que é que eu destaco mais para você. Esse homem de 47 anos foi mantido em cárcere pelo irmão de 48, ali no domingo, né, por volta de 1 da tarde, na localidade conhecida como Fazenda Pedreira. Segundo a polícia, os familiares relataram que o suspeito manteve o irmão trancado dentro de casa e exigiu R$5.000 para libertá-lo. Ele atendeu uma ligação da família e afirmou que, caso não recebesse o dinheiro, atearia fogo no imóvel com a vítima dentro. Logo depois, a família conseguiu falar novamente com o suspeito e convenceu a liberar o homem. Outros detalhes sobre esse caso, outras notícias também, você confere na nossa página do G1 Feira e Região. Bom, a gente fala agora sobre Araci. Na semana passada, um temporal atingiu a cidade e nós mostramos aqui no BMD que inúmeras famílias perderam praticamente tudo. Hoje, nós voltamos para lá para atualizar a situação. É por isso que eu vou chamar aqui nesse monitor Rafael Mascarenhas. Eu já começo te perguntando, Rafael, em relação ao que você viu na semana passada por aí. Qual o cenário atual em Araci? Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Adilson. Essa situação aqui em Araci começa a se normalizar, mas a cidade ainda lida com as consequências das fortes chuvas que caíram entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira. Hoje, segundo a prefeitura, a água já escoou na maioria das ruas e as equipes do município, juntos com a Defesa Civil, continuam trabalhando nas áreas mais críticas. De acordo com o INEMA, a Araci registrou 146 milímetros de chuva, mais que o dobro da média histórica para todo o mês de novembro. E o que mais chamou a atenção foi a intensidade. Foram 122 milímetros em apenas 2 horas na última quarta-feira, o que sobrecarregou o sistema de drenagem e provocou alagamentos em diversos bairros. A gente está agora aqui no bairro do Coqueiro, que foi um dos bairros mais afetados. Eu estou em frente a uma das casas, que a água disso, quando eu estava aqui, ela estava vindo até aqui na porta. A moradora aqui dessa casa disse pra gente que a água subiu até a altura do peito. Eu vou conversar agora com o seu Melânio, ele teve o supermercado afetado. Seu Melânio, qual foi o prejuízo? Boa tarde. Boa tarde. O prejuízo é na faixa de uns 100 mil, mais ou menos. Porque perdeu muita coisa. Açúcar, feijão, leite, tudo que estava embaixo, onde a água afetou, perdeu tudo. O senhor disse pra gente também que essa situação acontece, não como aconteceu dessa última vez, mas acontece sempre. Nessa rua mesmo aqui, acontece sempre que chove forte. Você mesmo vê, faz barricada nas casas para não entrar água, mas não tem jeito. Dessa vez veio forte mesmo e... como você viu aqui, alagou todas as casas. Mas aqui mesmo, nessa rua, toda vez que chove forte, alaga. Nessa rua aqui, Adilson, algumas casas, elas são assim, um pouco para baixo. E nesse caso dessa rua aqui, a moradora acabou perdendo tudo. Eu vou começar com a dona Zuleide também, que é vizinha dessa casa aqui. Também teve os móveis atingidos, mas não foi tão grave porque ela precisou construir uma barricada na casa dela para poder melhorar a situação quando alaga. Dona Zuleide, como é que é a situação para a senhora? Boa tarde. Foi um pesadelo em nossa vida. Pois a gente nunca passou, quer dizer, passamos várias vezes, né, pela enchente. Agora, nessa proporção, foi a primeira vez. Perdi algumas coisas dentro de casa. Agora, em 2020, eu perdi 90% das minhas coisas. A sua casa era baixa, assim, no perfil dessa aqui. Aí a gente subiu 60 centímetros da casa, eu achando que não ia subir a água. Acolhi meus vizinhos, venham gente, que aqui cabe todo mundo. Mas de repente a água começou a subir, eu saí com a água quase no pescoço. A gente saiu por aqui, no maior perigo do mundo. Mas a gente reza e pede a Deus para que isso não aconteça e que resolva o nosso problema, que é o que a gente quer. A casa de Dona Zuleide, Adilson, essa que a água vai mostrar ali agora, que está com aquela lona azul. Se você parar para observar, ela colocou alguns tijolos ali embaixo, ela subiu um pouco o nível da casa para evitar que essa situação volte a acontecer. Porque uma boca de lobo que tem na direita, de onde a água está fazendo as imagens agora, ela acaba entupindo. Como a chuva foi muito forte, veio muito rápido, acabou inundando aí várias casas aqui dessa rua, que foi uma das ruas mais afetadas aqui na cidade de Araci. Até o PSF, a unidade de saúde também foi afetada, a água subiu até a metade, por isso está fechada. A gente vai voltar já com o órgão responsável, com a organização municipal, para explicar que medidas vão ser tomadas a partir de agora e como os moradores podem ser ajudados aí nessa situação. Eu volto já, Adilson. Ô, Rafael, deixa eu só te fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar aqui sua participação. Essas pessoas, que a gente sabe afetou muita gente, né? Elas continuam dormindo na casa, elas foram abrigadas em outro local. Como é que está essa situação? Porque a gente sabe... Você mostrou a casa alta já e mesmo assim ela foi alagada. Imagine as outras, né? Você tem essa resposta pra gente? Olha, Dilson, eu estava conversando com alguns moradores hoje de manhã, muitos preferiram ir para casa de parentes, mas a prefeitura ela disponibilizou no centro paroquial aqui da cidade um local para as famílias poderem estar indo. Até o momento só tem uma família lá no local, porque as outras precisaram ir para... casa de famílias, 313 famílias, Adilson, foram afetadas aí por causa desse temporal. Eu vou chamar a dona Carlinha aqui rapidinho, que é uma das pessoas afetadas, que é dona dessa casa aqui, Adilson. Ela tá na casa de parentes, né, dona Carlinha? Tô na casa da minha prima e na roça. Precisou ir para lá às pressas. Foi. Como é que foi a situação no dia? A minha situação foi a preocupação com minha mãe, que era cadeirante, Alzheimer. A gente saiu com água na cintura, com ela segurando na cadeira de roda, botou no carro e imediatamente a gente só lembrou da roça. A água veio muito rápido, né? Foi muito rápido, foi 20 minutos, 15 minutos. Perdeu tudo? Perdi tudo. E agora a senhora está lá na casa dos seus parentes, está recebendo alguma ajuda? No momento não, agora que está vindo a marmita, né, pra gente durante 15 dias, pra gente não poder, porque na verdade a gente não tem nem como cozinhar, com o fogão só tem lama.
Tá certo, Dona Carlinha. A gente volta já já disso para trazer mais informações. Essa é a casa de Dona Carlinha, uma das casas que foi mais afetadas. Ao lado da casa dela tem um terreno, o muro desabou. Foi uma tragédia aí para Dona Carlinha. Já já eu volto para a gente conversar com a organização municipal da cidade para saber como essas pessoas vão ser ajudadas. Rafael, e se pelo lado de fora você apontou onde estava ali, né, a altura da casa, a gente vê que ela fica um pouco mais abaixo, imagine como é que não ficou essa situação aí, né? Por isso que muita gente recorreu à ajuda de familiares e agora é uma semana para reconstruir, uma semana mesmo para recomeçar. Em instantes, Rafael, eu te chamo novamente para a gente trazer esse posicionamento, né, da Defesa Civil de Araci sobre toda essa situação por aí. Obrigado pelas informações. Mas e você, aí na sua cidade, parou de chover e continuou? Você também teve algum prejuízo por conta dessa chuva? Contabilizou? Então participa com a gente, manda aquela mensagem. O número é o 759-8848-9384. No próximo bloco a gente mostra como é que foi o retorno do feriadão da Consciência Negra nas principais rodovias que cortam Feira de Santana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a expectativa para esse feriadão da Consciência Negra era de um aumento de cerca de 20% no fluxo de veículos nas principais rodovias que cortam o estado. Como a gente pode observar, muitos motoristas escolheram a tarde deste domingo para pegar a estrada de volta para casa e assim evitar aqueles congestionamentos nos horários de pico. Em instantes a gente mostra essa reportagem para você. Agora vamos lá fora. Você vai acompanhar comigo imagens da Avenida Presidente Dutra, na altura do bairro Capuchinhos, aqui em Feira de Santana. Trânsito já um pouco movimentado, mas ainda fluindo dentro da normalidade desse horário. Agora são 12h08. A gente vai para o intervalo, mas volta já. O seu Bahia Meio-Dia está de volta para falar que o SAC começou hoje o atendimento por ordem de chegada para a emissão do novo RG. O objetivo dessa mudança é ampliar a oferta de vaga de atendimento, já que muita gente estava cancelando esse agendamento, gente, de forma prévia. Quem vai conversar ao vivo com a gente agora sobre o assunto é Madalena Braga e pelo que ela mostrava aqui, o SAC está bem cheio, bem movimentado por aí, né, Madá? É isso, Adilson. Boa tarde agora, né, para todo mundo. Eu estou aqui no SAC 2. Esse SAC fica aqui próximo ao terminal rodoviário, né? Cheguei aqui mais cedo, perguntei aqui no guichê se muita gente tinha comparecido aqui nesse novo modelo. E olha só o resultado, muita gente veio para cá só para tirar a nova carteira de identidade. Foram quase 300 atendimentos. E como você bem disse, Adilson, essa taxa de cancelamento dos agendamentos estava muito alta, né, nos SACs, ou seja, as pessoas agendavam e não compareciam. Por isso, a direção do SAC acabou tomando essa providência. A partir de hoje, a rede SAC vai passar a realizar atendimento 100% por ordem de chegada. Isso em 27 unidades do SAC, 21 no interior e 6 na capital baiana. Estou conversando aqui, olha, com o Isaac Miranda, ele é subgerente aqui do SAC. Nós temos 2 postos, né, do SAC aqui em Feira de Santana, 100% desse modelo agora, né, Isaac? Boa tarde, Madalena. Antes de mais nada, ressaltar, né, que uma boa parte dessas cotas diárias já vinha nesse sistema de por ordem de chegada, espontâneo. E após um teste, uma análise, o SAC analisou que seria viável no momento tirar todo o agendamento relacionado a esse serviço da nova SIM, que é no caso a antiga RG. Devido a isso, nós estaremos disponibilizando sempre pela manhã 214 senhas aqui no SAC da rodoviária, SAC Feira 2. Ressaltamos que essa é a cota máxima, né? E no SAC 1, o SAC Feira 1, que é o SAC lá do centro, uma cota de 115 diariamente. Então, pelo que eu entendi, mesmo com o fim do agendamento, ainda é preciso tirar uma senha aqui. É sim, a pessoa precisa chegar por ordem de chegada, enquanto houver senhas estaremos distribuindo. Atingiu a cota. É importante também a gente ressaltar que aos sábados, por enquanto os atendimentos aos sábados, o SAC ele tem atendimentos para RG aos sábados ainda continua agendados, mas de segunda a sexta não vai haver agendamentos. Então o cidadão que entrou lá na plataforma, procurou a vaga, ele não vai encontrar, é agora praticamente 100% por ordem de chegada. Essas senhas são distribuídas sempre pela manhã, é isso, Isaac? Sempre pela manhã, né? Ressalto que tem uma cota diária, o SAC Feira 2, essa cota é de 214 senhas. É importante também pedir ao cidadão que se dirige ao SAC que ele venha com os documentos necessários. Qual é que é o documento necessário? A certidão original e atualizada. Não venham sem a certidão, tragam a sua certidão. Aqui passa tudo por uma análise, a equipe está preparada, pronta para receber o cidadão.
O saque começa a funcionar aqui que hora? Que hora começa a distribuição dessa senha? A distribuição da senha, geralmente, nós começamos a partir das 6 horas, né? Tem uma equipe que está empenhada em atender o cidadão. Essa equipe está chegando ao posto um pouco mais cedo. Nós distribuímos assim às 6 horas para que possa fazer uma triagem, conferir a documentação das pessoas e a partir das 7 horas, de fato, começam os atendimentos. Esses cancelamentos que estavam acontecendo estavam prejudicando bastante, né, o atendimento aqui. Na verdade, muitas pessoas reclamam que entrava no site e não achavam vagas, outros agendavam e não comparecia, ou seja, ocupou uma vaga e não realizou o serviço. Isso prejudica bastante o cidadão que está necessitando do documento. Aproveitamos também a oportunidade para ressaltar ao cidadão que a carteira de identidade, desde que ela esteja dentro da validade, o antigo RG ele continua válido. Só será obrigatoriamente para todo cidadão a partir de março de 2032. Tem muito tempo ainda, não precisa tumultuar, né, para vir tirar o documento à toa. Não precisa agonia. Claro, aquelas pessoas que foi ao banco, foi a algo, precisou realizar algum procedimento ao qual exigiu a nova carteira, essas pessoas sim precisam retirar. Mas aquelas pessoas que estão com seus documentos em dias, que não há necessidade urgente, não precisa agonia. Até porque vai ser sempre grátis essa primeira via. Sempre que vir fazer, não vai haver taxa. Ok. Isaac Miranda, conversei com o Isaac Miranda aqui, subgerente. Então é isso, Adilson. 214 senhas serão distribuídas aqui, 115 no centro, a partir de 6 horas da manhã. Volto com você aí. E que as pessoas que estão tentando já há um tempo, né, Madá, consigam aí com essa nova dinâmica, digamos assim, de distribuição de senhas, não só aqui em Feira de Santana. Madalena Braga, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Trânsito intenso, mas sem congestionamentos nas principais rodovias que cortam Feira de Santana no retorno do feriadão da Consciência Negra. Agora a gente confere como é que foi a volta para casa. Muita gente aproveitou a tarde de ontem para pegar a estrada. Na BR-324, principal rodovia que liga Feira a Salvador, o movimento de veículos estava intenso nos dois sentidos, mas com boa fluidez. O Weber mora na capital e passou o feriado no interior do estado. O feriadão foi trabalhando, para mim foi. E agora indo para Salvador. Resolveram voltar um pouquinho mais cedo para evitar congestionamento? Evitar o congestionamento de Feira de Santana, para Salvador, 324. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a expectativa para esse feriadão da Consciência Negra era de um aumento de cerca de 20% no fluxo de veículos nas principais rodovias que cortam o estado. Como a gente pode observar, muitos motoristas escolheram a tarde deste domingo para pegar a estrada de volta para casa e assim evitar aqueles congestionamentos nos horários de pico. Isael aproveitou os dias de folga para viajar com a família e considerou o trânsito tranquilo no retorno para casa. Graças a Deus tudo tranquilo, BR tranquila, as estradas não estão muito agradáveis, mas dá para a gente tirar de letra, né? E aí é isso aí. Deu para aproveitar esses dias? Sim, aproveitar bastante, estar com os amigos, com a família, sempre importante, né? Neste restaurante, o movimento foi grande durante todo o domingo. Muitos ônibus e vans fizeram parada no local. Para dar conta da demanda, a cozinha precisou reforçar a produção e o quadro de funcionários também foi ampliado. O feriado é bom para nós, né? Porque tá muita gente, né? Vindo da praia, turismo, né? E feriado prolongado, né? Realmente é bom para nós, porque contrata diarista para hoje dar um suporte, né, dos ônibus que estão chegando. Começa das 3, né, o movimento até 11 da noite. Essa turma viajou em excursão da cidade de Capela do Alto Alegre para curtir o feriado na praia de Guarajuba. Para garantir uma volta segura, a atenção foi redobrada na estrada. O trânsito está tranquilo, agora a estrada 324 tem muito buraco. É uma coisa que a gente vem sofrendo há muito tempo, perde pneu, essas coisas vêm acontecendo direto, acidente. Na BR-324 sempre isso está acontecendo há tempo já. A estratégia é você manter a velocidade baixa, não andar colado no traseiro de outros carros, entendeu? E é isso aí, com bastante cuidado, né? A gente viajou na madrugada de quarta para quinta. Essa viagem é uma viagem muito boa, né? Para encerrar o ensino fundamental com a chave de ouro. Graças a Deus deu tudo certo, agora a gente já está chegando em casa. Viemos em paz, fomos em paz, graças a Deus. Kaique é da região de Jacobina, na Chapada Diamantina, e viajou para Morro de São Paulo.
Agora aguarda ansioso pelos próximos feriados do ano que vem. Que vem o próximo, esse ano 2026 promete com vários feriados, com uns dias legais para a gente aproveitar. Este grupo de Aracaju aproveitou a data justamente para celebrar o significado do feriado da consciência negra. Eles seguem rumo a Brasília, onde vão participar da Marcha das Mulheres Negras. Mostrar a força da negritude em Brasília, ocupar aqueles espaços de Brasília, fortalecer nossas falas e nossas raízes com as nossas tradições, cultura, dança, música e tudo que tiver direito na negritude. Aí, ó, o grupo bem animado. Mas e o seu retorno? Como é que foi? Você viajou, pegou estrada, foi para onde? A volta foi tranquila? Foi conturbada? Aproveita e participa com a gente, manda mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 759-8848-9384. Gente, vamos falar agora sobre o tempo. Depois de muita chuva na semana passada, a gente quer saber o que diz a previsão para essa semana. E quem vai contar pra gente é Camila Oliveira. Boa tarde, Camila. Oi, Adilson. Boa tarde para você também, para todos. Uma excelente segunda-feira. Reta final do mês de novembro, nova frente fria se formando. Já temos alerta de chuva para regiões aqui da Bahia. Mas vocês estão fora da rota da chuva forte por enquanto. Tanto o Recôncavo da Bahia como o Sertão também, que registrou chuva, a região do Cisal semana passada, está fora da rota dessa outra frente fria. Só sudoeste, extremo sul, oeste da Bahia dentro do alerta. Para a Feira de Santana, a chance de chuva é muito pequenininha. Temperatura chega a 31 graus e os ventos podem alcançar rajadas de 25 km por hora. Para Araci, onde choveu bastante semana passada, a gente viu os estragos, inclusive, 32 graus, por enquanto, somente sol entre nuvens. Para quem está em Valença, no litoral, aí sim tem um pouquinho mais de umidade que pode provocar uma chuva pontual. A chuva mais grossa fica mesmo no litoral do extremo sul, lá na divisa com o Espírito Santo. E a tendência é que essa frente fria não avance e se espalhe como foi a da semana passada. Mas aí depende dos ventos e também de outros fatores. Eu vou atualizando vocês aqui no decorrer da semana. Um beijo, viu? E até amanhã. Obrigado, Camila. No próximo bloco, a gente fala de um antigo problema nas ruas aqui de Feira, os buracos. Moradores reclamam da dificuldade para andar e dirigir, principalmente nos períodos de chuva. Aqui na rua Doutor Macário Cerqueira, que dá acesso ao Conjunto Feira 10, um dos conjuntos mais populosos da cidade, os moradores dizem que esses buracos que estão aqui nesse trecho, basta chover um pouco para eles ficarem ainda mais expostos, dificultando a passagem de quem precisa usar essa via todos os dias. Daqui a pouquinho você confere essa reportagem aqui no nosso BMD. Agora vamos lá fora novamente, só que dessa vez para acompanhar imagens da Avenida Maria Quitéria, sentido bairro Tomba. Trânsito a gente está vendo que está bem tranquilo. Céu entre nuvens, mas segundo a previsão, hoje à tarde devemos ter predomínio de sol aqui em Feira. São 12 horas e 22 minutos, a gente vai para mais um intervalo, mas volta já. Estamos de volta falando sobre um problema comum nas ruas e nos bairros aqui de Feira. Estou falando dos buracos, gente. Em alguns locais, os moradores têm dificuldade para andar e dirigir. Uma situação que piora em épocas de chuva é exemplo dessa última que tivemos na semana passada. Cansados de esperar por uma solução, os moradores têm se unido para tapar os buracos por conta própria. Veja aí. Em muitos bairros, dirigir virou um desafio diário. E em alguns trechos, até um risco. Esse vídeo mostra um carro que se envolveu em um acidente depois que um motorista tentou desviar de um buraco na travessa Guilherme Azevedo, no bairro Tomba, e acabou batendo na traseira de um ônibus. Aqui na rua Doutor Macário Cerqueira, que dá acesso ao Conjunto Feira 10, um dos conjuntos mais populosos da cidade, os moradores dizem que esses buracos que estão aqui nesse trecho, basta chover um pouco para eles ficarem ainda mais expostos, dificultando a passagem de quem precisa usar essa via todos os dias. Qualquer chuva pioram e muitos buracos na cidade, né? Causando acidentes, graves acidentes. Inclusive, minha irmã sofreu um acidente em um buraco na pista, quebrou 2 dedos do pé. Quer dizer, isso é um transtorno. Ela poderia ter morrido, como outras pessoas têm sofrido vários acidentes. Entrando no Conjunto Feira 10, dá para entender bem o que os moradores relatam. Muitos buracos que com a chuva aumentam de tamanho
e trazem ainda mais transtornos, como na Rua Bela Vista. Depois que chove, misericórdia. Não tem quem passe aqui. Foi sempre assim? Sempre assim. A chuva bate no solo, aí começa a desabar tudo aqui. É um transtorno porque teve já acidente aqui, ocorreu muito acidente quando chove, vem da Rua Granito, desce que tá sem calçamento, aí desce as pedras grandes, os moradores às vezes têm que tirar as pedras grandes que desce da rua para jogar pro lado e muito buraco na rua. Para tentar evitar acidentes e prejuízos, Micaele disse que os vizinhos taparam alguns buracos com cimento por conta própria. Aqui também foi a gente que botou as pedras que volta no lugar, e tampou para não ficar o buraco na porta de casa. Vocês tampam como? Nós tapamos com cimento, nós compramos cimento, areia para tapar os buracos da rua, da frente da nossa porta, para não ficar, porque tem vizinho que tem carro e não tem como entrar dentro de casa com um buraco. Bem perto dali, no caminho B22 da Rua O, os moradores dizem que a situação se arrasta há anos. Eu moro aqui há 8 anos e vai e vem, tendo chuva, acontece isso aí, né? Esse desgaste tanto da rua, né? Por exemplo, eu que tenho carro, é desgaste, né, no veículo, e isso traz custo. Isso é ruim pra gente, né? Então, nesse sentido, é horrível. Por moradores, também, né? Porque essas lamas trazem o quê? Mosquito, traz o quê? Doenças. E a gente paga imposto, a gente quer dignidade, né? A situação é difícil, né? Por causa dos buracos e muita poeira. A poeira é intensa mesmo, que não é bom pro... quem tem problema respiratório, entendeu? Não é bom. A situação é essa aí, viu? Não melhora. E quando chove, como é que fica? Aí, muita água, muito buraco e horrível. Bom, a Superintendência de Operações e Manutenção informou que vai mandar uma equipe técnica para verificar a situação dessas vias citadas aí no Conjunto Feira 10 e no entorno, incluindo a Travessa Guilherme Azevedo, a Rua Macário Cerqueira, Rua Bela Vista, Rua Granito, que também foi citada, além do caminho B22. Ainda segundo a Superintendência, após essa vistoria, serão definidas as intervenções necessárias para a recuperação dos trechos danificados dentro do cronograma de manutenção viária já executado em diversos bairros aqui da cidade. A Prefeitura reforça que mantém ações contínuas de tapa-buraco e melhorias da pavimentação em toda a cidade. Bom, e a gente continua falando sobre problemas comunitários, mas agora através do nosso quadro Tô na TV Subaé. E a participação de hoje também é sobre buraco. Os moradores da Rua Tijuca, no bairro Parque P, estão reclamando de uma cratera que se formou praticamente no meio da rua, isso há quase 3 meses. Dá só uma olhada no vídeo. Estamos aqui na Rua Tijuca, tá certo? Uma rua movimentadíssima. 13 meses está aqui esse buraco, na rua principal, que passa caminhão. Olha que situação, olha aí. Olha aqui que situação. 13 meses está aqui esse buraco. Isso é um absurdo. Olha aí. Você viu que o risco de acontecer um acidente é grande, né? E para mostrar essa situação de perto, eu vou chamar aqui Luiz Brandão, que está nesse momento na Rua Tijuca. E eu já te pergunto, Luiz, como é que está essa situação por aí? Ô Adilson, um risco grande do tamanho do problema, viu? Novamente, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, vou pedir para Leonel Alves já mostrar para vocês, gente, a situação por aqui é muito parecida com a realidade de outras ruas aqui de Feira de Santana, viu? Olha só o tamanho dessa cratera. Eu falo ao vivo aqui da Rua Tijuca, que é uma importante rua aqui do bairro Parque P, em Feira de Santana, para você ter noção, Adilson. Essa é uma área tão importante que é responsável por ligar 2 importantes avenidas da cidade, a Fraga Maia e a Transnordestina, que dá acesso a 116 Norte. Isso significa, por exemplo, que a movimentação é intensa. Dá para imaginar que com um tamanho desse buraco, o trânsito, por exemplo, fica completamente prejudicado. Agora, a fluidez no trânsito está ok, viu? Mas olha, durante o horário de pico, eu conversei agora há pouco com alguns moradores, alguns comerciantes, a situação é bem complicada, porque os motoristas correm o risco de simplesmente cair no buraco. Sábado passado, um caminhão já sofreu um acidente como esse. Muitos comerciantes estão preocupados. Estou aqui ao lado do Juan, que trabalha num supermercado aqui na região, com relação a esse buraco. Uma situação bastante preocupante, né, Juan? Com certeza. Boa tarde a todos. Esse buraco aí está complicado. Já tem mais de 30 dias. O pessoal vem aí, tira foto, faz vídeo e nada até o momento se resolve. Tá difícil. Durante esse período, né, você falou que são 3 meses, né? A gente inclusive percebe, Adilson, que alguns moradores colocaram esse pedaço de madeira, é uma ripa, para justamente sinalizar os motoristas para evitar qualquer tipo de acidente durante esse período. Vocês pediram ajuda à prefeitura, em Embasa, como é que tem sido essa procura? Com certeza, a gente manda mensagem, faz ligação, manda foto, faz vídeo, o pessoal vem, mas até o momento nada se resolve.
Ou a gente falava mais cedo que, inclusive, sábado agora teve um acidente aqui na região, foi? Foi. Sábado um caminhão caiu aí, rasgou o pneu. Complicado. E fica complicado mais ainda, Adilson, porque a cratera fica muito no meio da rua mesmo, né? E com a chuva nos últimos dias, isso tem complicado, né, Juan? Tem, sim. E tá aumentando mais. Se você olhar aí, filmar direitinho, você vai ver que o buraco tá bem complicado aí. O buraco está ficando cada vez mais profundo, Adilson, e outra problemática é que toda a região ao redor do buraco tem ficado também um pouco mais fundo, um pouco mais fofo. Tudo isso tem causado uma série de preocupações para vocês que trabalham, mas também para quem passa por aqui, né? Com certeza. Eu tô vendo a hora de um pessoal de moto cair aí, Ave Maria, a queda é feia, viu? O que é que a gente pode esperar para vocês? Vocês vão reivindicar? O que é que vocês esperam a partir de agora? Qual a cobrança, Juan? Rapaz, eu espero que o pessoal resolva o mais rápido possível, porque tô vendo qualquer hora dessa aí tem um acidente de moto aí. Olha só, Adilson, a gente agradece a participação do Juan e agradecendo a participação de outros moradores que falaram sobre essa situação aqui na região. Mas é isso, viu? A situação por aqui é essa, um buraco que fica literalmente no meio da rua. Quem passa precisa redobrar a atenção para evitar cair no buraco e também, para evitar com que outras pessoas também fiquem mais prejudicadas com essa situação por aqui, tá bom? A gente vai seguir acompanhando com imagens de Leonel Alves para vocês terem noção da dimensão do problema aqui na Rua Tijuca, viu, Adilson? Eu volto com você. É isso, e a gente vê nas imagens aí do Leonel Alves que ao redor parece que tá rachando também, né? Você vê que os carros eles passam muito próximo. Que aconteça. Agora não sei se eu tô errado, se eu vi direitinho aqui, viu, Luiz? Mas parece que tem uma escola aí próximo na esquina, não sei se eu vi direitinho na imagem aí do Leonel Alves. Reforça isso pra mim, Luiz, se tem uma escola aí próximo do local. É isso mesmo? É porque é um perigo para as crianças também, né? Exatamente, Adilson. A gente inclusive percebe nas imagens de Leonel, nós estamos numa região de encruzamento. Além da Rua Tijuca, outras ruas transversais passam por aqui. Isso significa que o movimento é intenso durante todo o dia. Uma escola municipal está nesse momento bem próxima da gente, né? Horário de saída de alguns estudantes, então a gente sabe que é um horário de muita movimentação, as pessoas saindo do trabalho, saindo da escola, precisam ficar atentos, porque a situação está bem próxima, né? E a gente sabe que numa região com muitos comércios, muitas residências, escolas municipais, a gente sabe que o fluxo de pessoas é muito grande, tá bom? É contigo. A escola faz aumentar ainda mais o risco e o movimento próximo, né? Uma coisa é consequência da outra, ou seja, com mais movimento o risco cresce ainda mais. É isso, Luiz. Situação bem complicada, a gente chama a atenção aí para quem for passar pela Rua Tijuca, no bairro Parque P, tomar muito cuidado com isso. E claro que a gente cobrou também respostas. Luiz, só agradecendo sua participação. Bom, em nota, a Superintendência de Operações e Manutenção disse que vai enviar uma equipe ao local e após a vistoria técnica vai definir quais serão as medidas necessárias para resolver esse problema que a gente viu aqui, tá bem grave. Gente, mas e no seu bairro? Também tem alguma rua esburacada? Tem qualquer outro problema, de repente, aí, comunitário, situação de algum terreno, mato, enfim. Se tem, você pode fazer aquele registro e participar com a gente do nosso quadro Tô na TV Subaé. Faz um vídeo, faz uma foto e manda para o nosso WhatsApp. Já deixa salvo aí, 759-8848-9384. Falando em mensagens, em participações, que tal conferir você que está interagindo com a gente? Você mandou mensagem para a gente aqui no nosso Bahia Meio Dia? Então tá na hora de abrir a caixinha de participações para ver quem é que interage com a gente no BMD. Deixa eu ver quem é que está participando aqui, ó. Vou começar com a Andréia, eu perguntei sobre a chuva na região e ela respondeu. Eu sou a Andréia de Itaberaba, aqui choveu muito também. Espero que a situação esteja controlada agora, viu, Andréia? Tem gente falando sobre Araci também aqui, ó. É o Silvio, deixa eu ver. Graças a Deus que minha tia mora no povoado Pau Seco, né, município de Araci, lá não teve problema, graças a Deus tudo em paz por lá. Um abraço para Silvio. A gente lembra que Araci choveu bastante na semana passada. Tem mais gente aqui participando, é a Mariana. Mariana fala sobre falta d'água, se eu não me engano. Cadê a mensagem aqui, ó? Queria que vocês falassem sobre a falta d'água na Praça Santa Isabel, distrito da Matinha. Já tem mais de um mês que estamos sem água, precisamos de água. Os moradores aí da Praça Santa Isabel, no distrito da Matinha, fazem esse pedido. Deixa eu ver o que o nosso querido Luciano Melo mandou aqui pra gente, ó. Tivemos uma volta para casa super tranquila. Eu, Diego e Tida. Depois de 4 dias, o retorno de Salvador estava super tranquilo, o BR também, nesta madrugada. Ainda bem que foi uma volta tranquila, viu? Um abraço para essa turma aí, o Luciano Melo, o Diego e o Tida. Galera interagindo com a gente no Bahia Meio Dia. Deixa eu ver mais gente participando de Araci, ó. Sou de Araci e é muito triste ver a nossa casa assim.
Fico feliz porque todos nós estamos com vida, Deus é bom, mas a gente sabe, né? Aquele dia de contabilizar os prejuízos. Um abraço para a Nath, que também interage com a gente aqui no BMD. Muita mensagem chegando. Deixa eu ver, olha quanta participação de Araci. Deixa eu trazer mais uma de lá. Maria Antônia, ó. Sou de Araci e estou muito triste com o que aconteceu com meus conterrâneos por conta das chuvas. Como moro na zona rural, não houve nenhum dano. A gente sabe que o pessoal que mora mais ali no centro, principalmente, né, Dona Maria, sofreu bastante. Um abraço para a senhora, obrigado pelas mensagens. Daqui a pouco eu trago mais participações para você. No próximo bloco, a gente volta a mostrar justamente as consequências das fortes chuvas de Araci em instantes. E falando de Araci, a gente confere imagens ao vivo de lá. Essas imagens são do nosso cinegrafista Iago Santana. Nesse momento, a gente vê imagens do bairro Coqueiros, dando destaque para o céu, né? Não tem previsão de chuva para hoje. Depois de muitos dias chuvosos, a gente deve ter uma semana de predomínio de sol por lá. Mínima de 21, máxima de 32 graus em Araci. Em instantes, a gente volta ao vivo para continuar falando sobre as consequências da chuva por lá. São 12 horas e 37 minutos, o intervalo é rapidinho. Não sai daí não. Estamos de volta e agora a gente retoma a situação de Araci. Depois do temporal que atingiu a cidade na semana passada, Rafael Mascarenhas mostrava aqui pra gente que os moradores ainda estão contabilizando os prejuízos. Eu vou chamar aqui Rafael mais uma vez pra gente trazer esse assunto novamente aqui no BMD. Contigo, Rafa. Oi, Adilson, boa tarde para você que nos acompanha no Bahia Meio Dia. A situação aqui em Araci, Adilson, ainda é muito delicada para algumas famílias. Os bairros mais afetados pelas chuvas foram Coqueiros, de onde a gente fala agora, que é o mais crítico, além de São João, Bombinha, Riacho, Recanto das Flores e a região do Lameirinho. Segundo a Prefeitura, 313 famílias foram impactadas por causa desse temporal que atingiu a cidade na semana passada. A maioria dessas famílias saiu de casa e buscou abrigo com parentes. Uma dessas famílias precisou ser encaminhada para o abrigo que foi montado no centro paroquial aqui da cidade. As equipes do município estão realizando doações de alimentos, roupas e itens essenciais aí e também monitoram as áreas de risco para evitar novos problemas. A gente vai conversar agora com a engenheira responsável pela Defesa Civil aqui, Poliana Santos. Poliana, boa tarde. Obrigado pela sua participação. O que é que vocês já conseguiram computar de problema e como vocês estão ajudando as pessoas que acabaram perdendo tudo aqui nessa chuva? Estamos fazendo visitas, né, toda a equipe da Defesa Civil, junto com toda a Secretaria da Prefeitura Municipal de Araci. Temos ações de visita com engenheiros civis, verificando se é possível essas pessoas retornarem às suas casas ou se elas precisam para um abrigo social. A Prefeitura também está levando alimentação para essas 300 famílias, né, café, almoço e janta. Porque elas não têm como, né, cozinhar. Parte delas foram para casa de parentes, então a alimentação vai até eles. E a gente também está monitorando as áreas de risco. Hoje nós temos uma equipe, né, no Recanto das Flores fazendo monitoramento. Como é que está a situação nessas áreas, nas áreas mais afetadas, como aqui na Rua do Coqueiros, por exemplo? Nós conseguimos drenar a água das localidades que é Bombinha e aqui de todas as casas. E estamos aí mapeando, porque o risco de chuva ele ainda existe. E como essa chuva não foi prevista, né, nem no setor de alerta, essa quantidade de chuva não foi prevista, a gente monitora, porque pode ser que venha também uma chuva maior, né, do que nós tivemos. Nunca tivemos um volume de chuva, né, como este. Obrigado pela sua participação. A gente vai conversar também com Alisson Almeida, que é engenheiro aqui do município, para explicar para a gente em relação à reclamação dos moradores. Eles disseram para a gente que esse problema é um problema recorrente, que já acontece há alguns anos, não nessa proporção. Alisson, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Em relação a acontecer previamente, acontecer a mesma situação em anos anteriores, né? Vocês já vinham computando essa área, já vinham monitorando essa área. Como é que vocês faziam a checagem das reclamações dos moradores aqui? Hoje a gente existe um sistema de drenagem aqui, mas o bueiro ele não suporta, principalmente ao volume de chuva que veio nesses 2 dias. Um volume de chuva muito não esperado, foi aí 150 milímetros em apenas 2 horas. Hoje a gente já tem um estudo preliminar, já tinha feito um estudo preliminar. Estamos agora dando fase a esse estudo, dando fase a esse projeto, para que a gente conclua e consiga recursos para a gente elaborar esse projeto, para executar essa drenagem aqui nessa região. Esses recursos vão vir de onde?
A gente está aí formando parceria, principalmente com o governo do estado, já que o município ele não tem condições. A gente também tentou, através do PAC, esse recurso anteriormente, mas o município não é elegível, porque a cidade só tem 50 mil habitantes e é só elegível acima de 200 mil habitantes. Então, essa parceria com o governo do estado para que a gente elabore o projeto, finalize o projeto e consiga o recurso para a gente resolver esse problema. Em quanto tempo as pessoas vão esperar até esse projeto ficar pronto? A gente já iniciou, então a nossa programação é que essa semana mesmo a gente finalize o projeto e já protocole lá no governo do estado. Depender agora da resposta do estado, não da prefeitura, é isso? Isso, a nossa responsabilidade hoje é esse estudo, esse projeto, né, do município e solicitar o governo do estado, já que o município não tem essas condições, essa verba, que é um valor alto, para que a gente consiga o recurso e coloque esse projeto em andamento. Tá certo, obrigado pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, Adilson, a resposta aí da organização municipal aqui da cidade de Araci. Volto contigo aí no estúdio. Projeto que precisa ser colocado logo, né, em andamento quanto antes, porque a gente sabe, é uma situação que pode acontecer novamente, mas os moradores precisam, né, realmente dessa segurança a mais para lidar com a situação da chuva, que é causa natural, né, Rafael? A gente sabe que pode acontecer. Rafael Mascarenhas, obrigado pelas informações ao vivo de Araci aqui no nosso BMD. Bom, uma mulher foi esfaqueada durante uma briga em Santo Antônio de Jesus no sábado. A suspeita do crime é uma jovem de 22 anos que também ficou ferida. Os detalhes sobre esse caso você confere na nossa página do G1 Feira e Região. QR Code já está no canto da tela, a página é essa daqui. Mulher é esfaqueada durante briga no interior da Bahia. Como eu falei, esse caso aconteceu no sábado em Santo Antônio de Jesus. Segundo a Polícia Militar, a confusão foi motivada por um homem. Uma outra jovem envolvida na briga, de 20 anos, também ficou ferida. A PM disse que a suspeita relatou que o desentendimento começou por causa de um homem. Ela disse que a vítima se aproximou com a faca, mas ela conseguiu tomar a arma e desferir os golpes. Mesmo ferida, a mulher esfaqueada ligou para um homem que agrediu a suspeita com um capacete, o que causou ferimentos na cabeça. A suspeita também foi levada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Não temos detalhes sobre o estado de saúde das duas jovens. Outras informações, outras notícias, você confere no G1 Feira e Região. E a gente volta a falar da morte de um psiquiatra que atuava em Conceição do Jacuípe e foi encontrado morto em Salvador com sinais de violência. Felipe Oliveira tem mais detalhes para a gente. Esse crime acontece na sexta-feira, exatamente aqui onde nós estamos, neste prédio. Foi no 11º andar, fica aqui na rua Bicuíba, no bairro de Patamares, no residencial Colina Reale. Esse médico trabalhava lá em Conceição do Jacuípe e morava aqui neste local. A informação que a gente tem até este momento é que na última sexta-feira ele estava dentro de casa com um casal. E aí familiares foram informados de que precisavam vir aqui. Quando eles chegaram, encontraram já o Rodrigo Cavalcante, de 45 anos, esse psiquiatra, morto dentro de casa. A polícia já pegou as câmeras, o circuito de câmeras interna do prédio, e também existe a informação de que dentro do apartamento existiam algumas câmeras, porque ele tinha alguns pets dentro desse apartamento e ele utilizava essas câmeras para fazer esse monitoramento. Nós temos uma informação exclusiva que a nossa produção, Fernanda Martinez, conseguiu com exclusividade. No início do mês de novembro, esse psiquiatra, Rodrigo Cavalcante, tinha prestado um boletim de ocorrência, registrado uma queixa contra um homem que ele tinha conhecido há cerca de 3 meses, tinha uma relação de amizade. Esse homem estava ameaçando o Rodrigo de morte. Então, Rodrigo, esse psiquiatra, vai até a delegacia, registra esse boletim de ocorrência, pede ajuda à polícia. No momento em que ele vai até a delegacia, inclusive, ele fala que essas coações, essas ameaças estavam acontecendo já há algum tempo e esse suspeito estava também fazendo vídeos para mandar para uma espécie de traficante. Era isso, de uma integrante de uma facção criminosa. Era isso que o homem que gravava o vídeo, que estava ameaçando o Rodrigo, falava a todo momento. Segundo a investigação, segundo a apuração da Rede Bahia, da nossa produção, isso estava acontecendo já há alguns meses.
há algum tempo, né? E por isso, Rodrigo, esse psiquiatra, sentiu a necessidade de ir até a delegacia para registrar esse boletim de ocorrência. Só que esse homem, quando começa a ameaçar o Rodrigo, né, esse psiquiatra que foi encontrado morto, chegou a vir aqui neste local que nós estamos e chegou a fazer um vídeo, dizendo assim, ó, é aqui que ele mora. É aqui que você vai encontrar ele. Se ele não me pagar, se ele não fizer o que eu estou querendo, você pode encontrar ele aqui. Então, ele manda esse vídeo para Rodrigo e diz, já mandei para fulano de tal, um integrante de uma facção criminosa. Então, Rodrigo fica desesperado e vai até a delegacia. A informação é que tinha um casal que estava dentro desta casa, dentro desse apartamento, acompanhando o Rodrigo. Mas ainda não sabemos se essas pessoas tem alguma relação com essas ameaças que estavam acontecendo ou não. Isso vai ficar a cargo da Polícia Civil da Bahia, que já está investigando. Obrigado pelas informações, Felipe. Gente, o assunto agora é oportunidade para o mercado de trabalho. É que está acontecendo aqui em Feira um mutirão de vagas de emprego. Tudo isso lá na Casa do Trabalhador. Quem está por lá e vai trazer mais informações para a gente é Madalena Braga. Madá, como é que está essa procura por aí? Olha, Adilson, teve um bom movimento aqui hoje pela manhã na Casa do Trabalhador, cerca de 100 pessoas, né, vieram aqui participar desse mutirão, em busca aí, né, de uma oportunidade no mercado de trabalho, ou para retornar ou conseguir o primeiro emprego, né, quem sabe. Esse mutirão vai acontecer hoje e amanhã também. Então, inclusive aqui, olha, com o Renê Santos, ele está aproveitando esse mutirão, está fora do mercado de trabalho, né, Renê? Ele tem que procurar trabalho, né? Sim, estou fora do mercado de trabalho, estou em busca de uma vaga, né? Para ver se consigo entrar no mercado de trabalho. Você já fez ali entrevista, eu vi, né? Já sim. Acabei de fazer minha entrevista. Uma boa entrevista? Sim. Tá confiante? Estou confiante. Tomara, né? Já pensou terminar o ano com um emprego novo, começar o outro trabalhando? É bom demais, né? Ah, seria ótimo. Muito Quanto bom. tempo desempregado? Já tenho 1 ano. Desempregado, né? Passou da hora de voltar, né, para trabalhar? Já, passou da hora de voltar a trabalhar. Valeu, boa sorte para você, viu? Vou torcer que tudo dê certo. Deixa eu conversar aqui com a Lorena Nogueira, ela é assistente administrativa. São 100 vagas, né, nesse mutirão, hoje e amanhã. O atendimento começou aqui por volta de 9 da manhã, né? Foi até o meio-dia, deu uma parada agora há pouco, deve retornar, vai até às 3 da tarde. Isso. O mutirão ocorre hoje e amanhã, das 9 às 15 horas. São 100 vagas para atendimento ao cliente. O que nós exigimos é ensino médio completo, boa digitação e conhecimento em informática. É uma excelente oportunidade, pois não exige experiência. Aguardamos vocês. Até amanhã, né? Essa oportunidade está aí. Isso. Como é o esquema aqui? Faz uma entrevista, já sai empregado? Não, tem mais uns passos pela frente. Ele vai fazer entrevista, vai fazer uns testes, né? E aí a contratação é imediata. Imediata? Isso. Se der bem na entrevista, já sai empregado daqui? Sim, já sai empregado. Muito bem. Então, final de ano agora se aproximando, as ofertas começam a aparecer também, né? Verdade. Começa a aparecer vagas de indústria, comércio, temos também vagas na área de serviço, de construção civil. Agora, outra coisa boa que está acontecendo aqui também na Casa do Trabalhador é os cursos, né, que estão acontecendo aqui em parceria com o Senai, né? São 420 vagas. Que cursos são esses? Sim, nós temos vagas de mecânico de manutenção de motocicleta, assistente de PCP, que é o controle de produção, almoxarife, eletricista de automóvel, entre outros. Tem muita coisa aqui, estou vendo, olha, mecânica de manutenção de motocicletas, programador de web, né? Os cursos têm carga horária de 160 e 200 horas, a previsão é de 27 de novembro para começar, né? Isso tudo para qualificar o jovem para o mercado de trabalho, né, Lorena? Sim, com certeza. Hoje nós buscamos a qualificação e a inclusão dos jovens e das pessoas também que estão buscando emprego, né? Matrículas começam a partir de amanhã já. Isso. Amanhã o Senai vai estar aqui das 8 às 12 horas fazendo essa inscrição. O pessoal tem que trazer RG, CPF, comprovante de residência atualizado e o comprovante de escolaridade. São cursos gratuitos isso? Cursos gratuitos, isso. Então é isso, Adilson, 2 oportunidades aqui, esse mutirão, né, para oferta de emprego para quem está desempregado e esses cargos aí, né, esses cursos, na realidade, para quem está precisando se qualificar para enfrentar o mercado de trabalho. É só aproveitar, né? Volto contigo. E no mercado tão competitivo, né, Madá? Quanto mais qualificação, melhor, né? Então fica aí a dica, fica então a oportunidade que está sendo oferecida pela Casa do Trabalhador. Madalena Braga, obrigado pelas informações.
E aproveitando que o assunto é mercado de trabalho, que tal a gente conferir outras vagas de emprego? A semana tá só começando e quem não sabe, você já não encontrou aquela vaga, ela só tá aqui, ó, no G1 Feira e Região. Quero te ajudar, quero dar aquela forcinha para você, lembrando que o QR Code já tá no canto da tela e vai te direcionar para cá. Vagas de emprego disponíveis nessa segunda-feira. Eu vou começar onde a Madalena Braga está, na Casa do Trabalhador, porque tem vaga para ajudante de carga e descarga, atendente de conveniência, vai que sua vaga tá aqui, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, tem também para consultor de vendas, gesseiro, a variedade muito grande, gente, mecânico de motocicleta, mecânico de refrigeração, motorista de caminhão, pedreiro, pintor de obra, supervisor de vendas, e isso ainda tem as vagas das empresas e as oportunidades do Cine Bahia. Para você conferir todas essas vagas, você dá um pulinho aqui na nossa página do G1 Feira e Região. E olha, terminou em confusão uma ação de ordenamento realizada hoje pela manhã no centro de abastecimento aqui de Feira. A Guarda Municipal foi acionada para dar apoio aos fiscais da Prefeitura que atuavam na reorganização de barracas instaladas em locais irregulares. Segundo a Guarda Municipal, alguns comerciantes se revoltaram contra a atuação dos fiscais e iniciaram um tumulto. Um agente da Guarda Municipal foi agredido e a viatura da Guarda chegou a ser depredada. 2 pessoas foram detidas e encaminhadas para o complexo de delegacias do Sobradinho. Outras 2 foram atendidas pelo SAMU com ferimentos leves. Gente, vamos mudar de assunto agora. Nosso BMD está quase no fim, mas antes de trazer as mensagens, eu quero reforçar aquele pedido mais do que especial para você fazer parte da nossa campanha Natal do Bem. Uma campanha que há 8 anos vem ajudando a transformar o Natal de inúmeras crianças. Toda e qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Junta aí com seu grupo de amigos, a galera do Baba, do seu condomínio, da família, enfim, gente, o importante é fortalecer cada vez mais essa nossa corrente de solidariedade. Você tá vendo que o QR Code já está aqui no canto da tela para te direcionar para a nossa página do G1, né? Lá tem todos os pontos de arrecadação, tudo bem explicadinho para você. A nossa campanha Natal do Bem segue até o dia 20 de dezembro e tá só esperando por você. Bom, e antes de encerrar o BMD de hoje, que tal a gente conferir as mensagens mais uma vez? Você viu que tinha muita gente participando aqui do Bahia Meio Dia, contribuindo também com os nossos assuntos, e eu quero trazer aqui um pouco mais dessa participação. Deixa eu abrir aqui a nossa caixinha de mensagens mais uma vez. Ó, vamos ver quem mais participa aqui do BMD. Eu vou trazer a Meire, que fala sobre o saque, né? O RG, a gente falou aqui, ó. O agendamento do RG é uma iniciativa que vai trazer muitos benefícios para a população, tornando o acesso mais ágil, prático e eficiente também. Um abraço para Meire, tem também a Leide falando aqui, já tô vendo falta d'água, ó. Gostaria que vocês falassem sobre a falta d'água em Humildes. Estamos sem água há vários dias, mas a conta não deixa de chegar. Se não pagamos, eles cortam. Eu lembro, Leide, eu tô falando aqui de Humildes, que nessa edição do BMD mesmo, no outro bloco de mensagens, a gente falou sobre a Matinha. Tá faltando água lá também tá faltando em Humildes, distritos de Feira de Santana. Abraço aqui para o Júlio César, perguntei sobre a volta, ele falou que o passeio dele foi por aqui perto mesmo, transitando pela BA 233 que liga Serrinha a Beritinga. Percebi muitos buracos e olha que a pista é recém-reformada. Aí tem que redobrar os cuidados e como tem, viu, Júlio? Abraço para você, muito obrigado pela mensagem, pela participação aqui no nosso BMD. E a gente mostrou na última sexta, aqui no Bahia Meio Dia, a história de amor que mantém unido um casal há 70 anos. Pois é, gente, o sonho de dizer sim no altar foi oficializado nessa união. E, felizmente, né, essa história teve um final feliz e foi nesse fim de semana em Santo Antônio de Jesus. Vamos ver como foi. Dona Lourdes entrou ontem na Igreja São Benedito ao lado do irmão Manuel Carvalho, que veio de Senhor do Bonfim, no norte do estado, para acompanhar esse momento de emoção e alegria para a família. Dona Lourdes, de 89 anos, e seu Genebaldo, de 95, casaram no civil em 1969, mas desde então sonhavam em irem juntos para o altar. O casamento religioso sempre foi o objetivo do casal, e dessa vez, diante da família e dos amigos, eles finalmente puderam dizer sim e selar diante de Deus essa união que com o tempo só fez crescer.
Um sim que vai ficar para sempre no coração. Queres, pela graça de Deus, receber esse matrimônio diante do altar do Senhor. Viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Gente, ninguém separe o que Deus uniu. Amém. E é com esse lindo final feliz que a gente se despede hoje. Bahia Meio Dia fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.